Eclesiastes capítulo 2, versículos 1 a 11. 1 a 11. Passamos a leitura, recebemos a palavra do Senhor com fé. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, do que serve. Resolvi no coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra verdadeira e fiel, e o teu povo se reúne nessa noite para ouvi-la e aprender com ela, Senhor, para que possamos te glorificar e viver de acordo com aquilo que ela, a tua palavra, nos orienta a viver. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos ouvir a tua palavra, e prepara o nosso coração para recebê-la, para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, nós já iniciamos o livro de Eclesiastes, entendendo um pouquinho da visão de Salomão, o pregador, né, sobre a vida. E é interessante que nós vemos esse pensamento de Salomão, ou essa ideia de Salomão, durante muitas coisas da nossa vida, ou em várias fotografias da nossa vida. Nós trouxemos aqui no capítulo 1, né, que Salomão via a vida como um técnico. Mas Salomão, nesse capítulo 2 aqui, ele vai nos falar que ele tentou buscar sentido à vida no entendimento, nos prazeres da vida. Ele tentou buscar entendimento da vida, ele tentou entender a vida através dos prazeres. E é interessante que essa fotografia é uma fotografia do ser humano em geral. Está nas canções, estão na cultura em geral. E se você for ver, talvez você lembre e conheça essa música, uma música da banda Titãs chamada É Preciso Saber Viver. E olha o que essa música diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Talvez, meus irmãos, essa fosse uma música que Salomão iria curtir, iria dar um like, iria até mesmo cantar essa música, porque era o que Salomão estava buscando. Tentar dar sentido à vida. O que Salomão estava cantando aqui no Eclesiastes é preciso saber viver. E ele vai nos ensinar que como é não viver. Como é não viver. Ele está procurando saber como viver, e ele vai nos mostrar como eu e você não devemos viver. Por outro lado, meus irmãos, a nossa ideia é mostrar
que o que Salomão relata dos prazeres da vida, em que ele não encontrou sentido, nós queremos também dizer que Deus não é um estraga-prazer. Deus não é um ser que não quer que nós nos divertamos, ou que nós curtimos a vida, ou que nós não curtimos a vida, ou que nós desprezemos as coisas boas dessa vida. Mas, de novo, é preciso saber vivê-las, e vivê-las de acordo com a vontade do nosso Deus. E é isso que nós vamos tentar entender aqui com o livro do Eclesiastes. Bom, se você olhou aí, a busca de Salomão estava no prazer. Salomão, nesses 11 versículos, vai tentar dizer, com a sua experiência, vai tentar nos dizer que através daquilo que ele viveu, ele tentou de todas as maneiras buscar sentido na vida. E ele então nos relata no capítulo 2 que foi no prazer que ele tentou buscar alegria. Versículos 1 e 2, se você não está acompanhando aí, ele vai falar que ele tentou buscar sentido na vida, na alegria. Olha o que ele diz aí: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também será vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Salomão está dizendo que não há sentido na vida quando nós buscamos uma alegria, ou buscamos sentido na vida nas coisas alegres da vida, no riso, né? Sentido em fazer festa, sentido em nos alegrar. Salomão diz: isso é vaidade, isso é uma bolha de sabão, isso é um vapor, não tem sentido as pessoas se alegrarem. Salomão aqui, talvez ele seja aquela pessoa que estraga prazer, sabe? Você está feliz, você está alegre, você está rindo, você está totalmente expondo a sua felicidade. Ele chega e diz assim: para que isso? Para que esse riso? Não faz sentido esse seu sorriso. Por que você está rindo? Para que você está alegre? Isso é vaidade. Isso não é nada. Isso é uma bolha de sabão. Talvez Salomão fosse esse estraga prazer. Salomão está dizendo, meus irmãos, que ele foi alguém alegre, que ele foi alguém que realmente tem motivos para rir, tem motivos para se alegrar, e não era pouco, por sinal, a alegria de Salomão. Salomão, ele tinha motivos de sobra para se alegrar. Muitos filhos, né, do filho João, muitas mulheres, muitas riquezas, tinha de tudo, de nada lhe faltava, e então ele tinha motivo para sorrir, para estar alegre. Mas ele diz: isso não é nada, não há sentido na vida em ficar alegre. Ele até diz, né, do riso, do riso disse, é loucura. É estranho ouvir Salomão falando isso, né? Que a pessoa que está alegre, que ri, é loucura, e da alegria o que serve. Irmãos, uma pessoa que não encontra sentido na vida, uma pessoa em que ela busca um sentido na sua existência, ela vai ser uma pessoa que não vai ver motivos para ser alegre. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que muitas vezes eu e você somos igualzinho a Salomão aqui nesse texto de Eclesiastes. Muitas vezes nós nos incomodamos com a alegria do outro. Muitas vezes nós não nos permitimos ficar alegres, rir. Antigamente, né, graças a Deus o tempo já passou, mas quase que era pecado rir dentro da igreja. Quase que era um crime hediondo, sem fiança, você demonstrar a sua alegria num culto, sorrir, se alegrar. É claro, eu não estou falando aqui das extravagâncias, mas estou falando daquilo que é natural do ser humano, daquilo da qual Deus colocou em nós, alegria, para nós nos alegrarmos, para nós sorrirmos. Meus irmãos, o que Salomão está dizendo aqui é que eu e você não podemos encontrar sentido na vida, na alegria humana. Notem que o que nós estamos vendo aqui não está desconectado do texto anterior. Lembre-se que Salomão, ele falou que a sabedoria humana, o conhecimento humano não serve para nada. E uma alegria, um contentamento que está alicerçado no conhecimento humano, realmente ele é vazio. Não faz sentido. Se a nossa alegria é por causa das coisas dessa vida, então não há sentido na nossa vida. Não há sentido na nossa fé. E aí nós precisamos saber cantar essa canção. É preciso saber viver. E dentro desse é preciso saber viver, é preciso saber o porquê que eu estou alegre, o porquê que eu estou sorrindo, o porquê que há uma alegria. Qual o fruto dessa alegria?
Qual é o motivo dessa alegria que está em mim? Notem, irmãos, muitas vezes e a ideia de Salomão aqui, nós nos alegramos porque caiu um Pix na nossa conta. Já que nós estamos na moda, né, do Pix, né? Então há um contentamento, a gente fica alegre, o nosso ânimo, ele já fica, sabe, a gente fica, sabe, todo festivo, todo alegre, mas nós não encontramos o mesmo motivo de alegria quando nós deveríamos olhar para as coisas que Deus fez e nos contentarmos com a alegria do Senhor. Com Pix ou sem Pix, deveríamos estar felizes. É isso que Salomão está dizendo aqui. É loucura. Do que adianta ter uma alegria nessa vida se nós não sabemos viver a vida de Deus? Uma segunda busca de Salomão aqui, meus irmãos, dentro dos prazeres da vida, ele relata no capítulo 3, no versículo 3, perdão. Olha o que ele diz: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que os filhos dos homens, que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os seus poucos dias de vida. Bom, Salomão agora está dizendo que ele buscou sentido na vida, na bebida. Ele buscou os vinhos, buscou se alimentar dos vícios. E ele está dizendo, isso não faz sentido. Tentei alegrar o meu coração com a bebida. Tentei buscar sentido na vida com o vinho. E isso, ele diz, não fez sentido, porque ele tentou entender a vida em um outro princípio. Ele tentou buscar sentido à vida de uma maneira não inteligente para alguém que era tão sábio. Meus irmãos, muitas pessoas ainda hoje procuram os vícios do álcool, das drogas e de todos os vícios que se tem nos dias de hoje, é sentido para a vida. Mas, no fim, é a mesma coisa, um grande vazio que vai acontecer. Muitas pessoas buscam na bebida se livrar dos problemas, buscam através das suas bebedeiras se livrar das crises do seu coração ou da amargura que está na sua alma. Mas o efeito é um efeito rápido. Enquanto ele bebe, ele está se esquecendo, mas quando ele passa o efeito do álcool, então ele percebe que aquilo foi vão, que era vaidade, que não faz sentido. Salomão foi esse homem, que tentou buscar um atalho, tentou buscar um sentido na vida, bebendo, se drogando, podemos assim dizer, porque a bebida é uma droga, e não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis, né? Não vos embriagueis com o vinho que há contempla, né? Quando o apóstolo diz isso, ele está dizendo que em uma bebedeira é comum que o álcool produza confusão, é comum que as pessoas se alterem, criem coragem para colocar os seus demônios para fora, criem coragem para colocar para fora as suas mazelas. Então, meus irmãos, a bebida, as drogas em gerais, os vícios em gerais, eles não podem dar sentido a mim e a sua vida. Mas falar de bebida é muito fácil, né? Porque o próprio Salomão, lá em Provérbios capítulo 20, se você voltar em algumas páginas, você vai ver que o próprio Salomão, ele entendia que não faz sentido buscar o entendimento da vida através do álcool. Ele diz no capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Salomão já deu a dica para nós. Quem busca sentido na vida, usando drogas, bebidas em gerais e drogas, ele não é sábio. Mas, meus irmãos, como eu disse, falar da bebida e dos vícios, esses vícios normativos, é fácil. Mas nós temos outros tipos de bebidas e de vícios que também são ilusões, que também não fazem sentido à vida. Muitos procuram no seu trabalho, muitos procuram buscar sentido na vida, no seu trabalho, e acabam se viciando em trabalhar, acabam se viciando em outras coisas que
que acabam se tornando drogas, entorpecentes para si. Hoje nós estamos, meus irmãos, na era dos games, na era da digitalização, e as nossas crianças, elas já estão viciadas, os nossos jovens já estão tomados pela droga do vício. É quase que, alguém falou essa semana, é quase que impossível, é um motivo de alegria quando uma criança vai brincar na rua, de futebol, de pega-pega, de queimada, de algum joguinho que nós que já passamos dos 40, brincávamos. Porque hoje o que a criança quer? Ela quer ficar o dia inteiro no sofá, ou na cama, no celular, ou no seu jogo. Isso é um vício. E quando nós falamos de criança, a responsabilidade é nossa. Mas o problema é que nós temos muitos crentes também nesse tipo de vida. Isso, meus irmãos, não vai trazer sentido à nossa vida. Não vai fazer da nossa vida, né, uma vida melhor. Como diz a letra da canção, não é assim que nós devemos viver. Nós precisamos saber viver. E Salomão está dizendo, não é assim que se vive a vida, se entregando aos vícios, se entregando ao vinho. Mas Salomão ainda progride nisso, nessa busca pelo prazer, para dar sentido à sua vida. Salomão, nos versículos 4 a 6, ele diz que ele buscou também sentido na vida, nos empreendimentos e realizações. Olha o que ele diz aí. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhos, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Meus irmãos, Salomão tentou buscar sentido na vida, nos empreendimentos, em grandes realizações. Alguns dizem que Salomão, aqui na Casa do Bosque, foi uma grande obra que Salomão fez depois do templo do Senhor. Salomão fez uma casa no bosque, e essa casa era repleta de beleza, de artesanato, de vasos caríssimos. Essa casa do bosque, o próprio nome já diz, tinha um belo jardim que era a intenção de reproduzir ou fazer algo semelhante ao jardim do Éden, com várias árvores de todas as espécies, plantas de todas as espécies. Você consegue imaginar essa obra de Salomão? Criar no seu reino um jardim que lembrasse o Éden, com todo tipo de árvore, de todo tipo de frutas, de todo tipo de flor. Salomão foi esse homem que buscou sentido na vida, nos empreendimentos e realizando grande obra. Ele mesmo disse, ele colocou o seu coração nisso. Colocou o seu coração nisso, em trazer empreendimentos dos mais belos possíveis. Não à toa que Salomão, como um grande empreendedor, era bem quisto e era invejado pelas nações vizinhas. Mas Salomão também não consegue encontrar sentido na vida, nos empreendimentos e nas realizações. Meus irmãos, um grande perigo que nós corremos nessa busca do sentido pela vida é quando nós caímos nesse erro, quando nós colocamos o nosso coração em empreendimentos e realizações, e então nós fazemos disso o nosso foco de vida. Então nós dizemos, eu quero terminar uma faculdade, um mestrado, um pós-doutorado. Nota, tudo isso que nós estamos falando, nós vamos depois trazer isso de novo. Não é um problema viver essas coisas, mas de que forma nós vivemos que é o problema. Então muitas pessoas dizem, eu quero ser um empresário bem-sucedido, eu quero ser um profissional, eu quero fazer um doutorado, um mestrado, eu quero ir para fora do país, fazer uma pós lá em Harvard, ou então na faculdade de Yale, ou por aí vai, ir para a Inglaterra, eu quero viajar, eu quero ser uma pessoa que vai para os 4 cantos do mundo. Então, nós colocamos o nosso coração em empreendimento e realizações para dar sentido à nossa vida. Lembra do capítulo 1? Tédio, Salomão está num tédio terrível. E então, para sair do tédio, a gente começa a colocar coisas na nossa vida. A gente procura achar sentido, trazendo coisas fúteis, pequenas, para estancar o tédio da nossa alma. Meus irmãos, isso não funcionou para Salomão, por que vai funcionar para nós? Não funcionou para Salomão. Salomão está dizendo, na alegria eu não encontrei
encontrei prazer, nas bebidas não encontrei prazer, no empreendimento não encontrei prazer, nas realizações eu não encontrei prazer. Por que nós vamos repetir esse erro? Ou melhor, por que vamos insistir nesses erros? Salomão, ele está nos ensinando que nessa busca do sentido da vida, ele não encontrou prazer, ou não encontrou sentido nesses prazeres. Versículo 7 ainda, meus irmãos, Salomão nos ensina mais uma coisa, que ele tentou buscar sentido na vida na ostentação. Olha o que diz no versículo 7. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Salomão era um cara, sem dúvida. Salomão era um cara, sem dúvida. Era um riquinho dos tempos antigos. Salomão era alguém que ostentava o seu reino. Não havia ninguém como Salomão. Não havia ninguém mais sábio, mais rico. Não havia ninguém que tinha mais gado. Não havia ninguém que tinha mais escravos. Não havia ninguém que tinha mais carros, que tinha um exército melhor. Salomão podia sair na rua e dizer assim: eu sou o cara, eu tenho tudo que os outros não têm. Mas Salomão não encontra sentido na vida, na ostentação. Na ostentação ele não encontra prazer. Ele não encontra sentido nisso. E talvez a nossa geração não entenda, porque nós estamos de novo caindo nesse erro. A nossa geração é a geração da ostentação. Eu me lembro aqui, quem tem a mesma idade vai lembrar, né? A gente já ficando velho, vai ficando assim. Eu lembro que a nossa ostentação era aquele tênis iate, né? Aquela coisa bonita que nós tínhamos, colocava no pé, a gente fazia questão de todo mundo olhar, né? Todo mundo olhar para a ostentação que era aquele tênis iate. Ou para quem não tinha muita condição de ter um tênis iate lá, a gente tinha um Bamba, né? O Bamba, quem nunca calçou um Bamba aqui, né? E era espetacular a gente ir para a escola com aquele tênis. Coisa maravilhosa. Para quem gostava de jogar futebol, né, seu Paulo? Era aquela chuteirinha, né, que todo moleque tinha, que amarrava inclusive no cadarço na canela. Né? Que chute. Né? Então a gente se sustentava com isso. E depois a gente foi crescendo, foi vindo as primeiras marcas, então a gente sustentava com essas coisas. Né? E a nossa geração, ela passou a aprender a ostentar as coisas. Então hoje, muitos pais sofrem porque os seus filhos querem roupas de marca. Eles não querem uma roupa de uma loja de bairro. Eles querem a marca, não querem a roupa. Né? Hoje o telefone, o filho quer um telefone, ele não quer mais um telefone, a maioria. Ele quer um iPhone 13, 15, ele não quer nem mais os iPhones 5, quer os para cima. Ou ele quer um Samsung de última geração, ou outras marcas aí que vêm com tantas coisas, vai dizer, mas para que você quer? Não, porque essa câmera é 25 megapixels, esse é porque ele tem uma resolução de tela, tal, não sei o quê, mais memória e tal, e vamos sustentando com isso. Quando nós olhamos para as redes sociais dos nossos tempos, a gente vê as pessoas ostentando tudo, desde um café no hotel, até mesmo uma roupa nova que comprou. Meus irmãos, é preciso saber viver a vida que Deus nos deu. E Salomão está dizendo, não é na ostentação que você vai aprender a viver essa vida. Tira o cavalo da chuva, porque não é na ostentação que você vai encontrar prazer nessa vida. Não deu certo para Salomão. Não vai dar certo para ele. Salomão ainda continua nessa progressão do sentido da vida. Versículo 8, ele vai agora nos dizer que ele buscou sentido na vida, no prazer, nas riquezas e na arte. Acompanhe o versículo 8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Veja só que interessante, Salomão está dizendo que no prazer de satisfação, e aqui ele está falando de relacionamento sexual mesmo, ele não encontrou sentido na vida, nem na riqueza, e nem na arte. Meus irmãos, quando nós vamos estudar sobre a vida do pregador aqui, o coelheiro, que é Salomão, nós vamos ver que este homem, ele possuía quadros maravilhosos, arte. A arte que Salomão tinha nos seus palácios eram coisas maravilhosas.
coisas que superavam qualquer rei, de qualquer reino da sua época. Salomão podia, você entrava no palácio, na casa real, no palácio real, entrava nas casas das suas mulheres, tá? Ou mesmo no reino, você via a arte pura ali, esculpida nas paredes, nos escudos que Salomão mandou fazer. De arte, Salomão entendia muito, mas isso não trazia a ele contentamento. Salomão olhava para aquilo e olhava, vaidade. Salomão também não encontrou sentido na vida nas riquezas. Meus irmãos, não houve ninguém mais rico do que Salomão. Se juntarmos ricos desse mundo, nós podemos colocar aí Elon Musk, e todos os bilionários aí, não se chegava à riqueza de Salomão. Salomão era extremamente rico. Israel, no reinado de Salomão, era um reino riquíssimo. E Salomão olhou para toda aquela riqueza e olhou e disse: vazio, vaidade, não há sentido naquilo. Meus irmãos, nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas e nem na arte, porque isso não vai trazer sentido a nós, não vai trazer sentido à nossa vida. A nossa geração, que é uma geração que está muito influenciada por essa praga chamada teologia da prosperidade, que é maligna, tá? É maligna porque ela faz com que a pessoa viva para prosperar, de uma maneira em que Deus quase que é obrigado a fazer ela prosperar. Ela mais está interessada na bênção do que no próprio abençoador. Ela vem para a igreja para barganhar com Deus. Ela faz de tudo, é como se tratasse Deus como uma loteria esportiva. Então, meus irmãos, as pessoas vivem por causa do vil legal, vivem por causa da riqueza. Salomão está nos dizendo: não há sentido na vida quando se vive olhando para as riquezas. Não deu certo para Salomão, não vai dar certo. Mas ainda Salomão coloca uma coisa que é típico da nossa geração também, meus irmãos. Aliás, eu acho que tudo que Salomão está falando aqui é típico da nossa geração. Mas Salomão diz que ele não encontrou sentido na vida no prazer. E de prazer esse homem entendia, irmãos. Esse homem teve 1.000 mulheres, 700 concubinas e 300 mulheres. É muita mulher para um homem só. Muito. Claro que a maioria dos casamentos de Salomão foram casamentos políticos, onde ele se aliançava com outro rei, e a filha daquele rei, ou daquele grande chefe de estado, era dada em casamento a Salomão. 1.000 mulheres, e ele não encontra prazer nisso, não encontra sentido nisso. Aliás, essas mulheres foram pedra de tropeço na vida de Salomão, porque elas foram as responsáveis por mudar o coração de Salomão, fazer com que Salomão adorasse os deuses dos Moabitas, o Deus dos Moabitas, o Deus dos Sidônios, o Deus do Egito, né? Deuses das terras mais variadas. Salomão trouxe para dentro do seu reinado. Salomão trouxe Moloque para dentro do seu reinado. Moloque era o Deus que aceitava sacrifício humano, inclusive de crianças. Salomão diz: não há prazer em relacionamento sexual. Meus irmãos, a nossa geração e muitos crentes têm buscado sentido na vida com relacionamento. E nós vemos aí uma falta de entendimento nessa área do casamento, na área das relações amorosas. Entregar-se a alguém não vai fazer a sua vida melhor. Se dar para alguém não vai fazer a sua vida melhor. Sair com mulheres ou homens variados não vão dar sentido. Salomão tentou isso, e ele não conseguiu encontrar sentido na vida. E ele avança ainda no versículo 9, nessa primeira parte, a busca pelo sentido da vida através do prazer. Ele diz que ele tentou o prazer na sensualidade, tentou encontrar sentido na vida no prazer da sensualidade. Versículo 9: engrandeci e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Salomão, meus irmãos,
era um homem que realmente tinha uma sensualidade que ultrapassava qualquer um da sua geração. Ele era o homem mais desejado da sua geração. Era um homem, como diz as escrituras, a história, um homem de estatura, um homem muito bonito, um homem que falava muito bem, um homem articulado, um homem gentil, em crise, diga-se de passagem, né? Um homem gentil e um homem muito romântico. Tá? E essa sensualidade que está em Salomão, Salomão diz: vazio, bolhas de sabor, vapor, não há sentido na vida nisso, na sensualidade. Meus irmãos, a nossa geração é uma geração que está tentando arrumar sentido na vida, na sensualidade. Haja vista que muitos locais que se chamam igreja, ou carregam o nome de igreja, são palcos de passarela lá Fashion Week. Onde as pessoas vão para se mostrar o seu corpo, mostrar a sua beleza, mostrar a sua sensualidade, e então vão se colocando nessa posição, achando que mostrar a sua sensualidade vai fazer da vida dela uma vida com sentido, uma vida com propósito. É preciso saber viver a vida, irmão. E não é dessa maneira, Salomão diz. Não é dessa maneira que você vai saber viver a vida, porque ele tem. Então, o Salomão nos dá um conselho nessa noite: não busque sentido na vida, na alegria, na bebida, nos empreendimentos, nas realizações, na ostentação, nos prazeres, na riqueza, na arte e nem na sensualidade, porque isto é vazio, é inútil. Meus irmãos, certamente este homem, Salomão, ele facilmente, mas sem sombra de dúvida, ele certamente estaria entre os 10 mais bem vestidos da nossa geração, os 10 maiores empreendedores deste século. Salomão estaria entre os homens, entre o top 10 dos homens mais sedutores. E aí você pode acrescentar o que você imaginar sobre Salomão, né? Provavelmente Salomão seria a capa da revista Homens de Negócios, porque ele era um baita de um empreendedor. Salomão teria sua foto nas revistas mais populares, que estariam modulando aí os salões de cabeleireiros ou de beleza, né? E receberia com certeza, meus irmãos, na sua página no Instagram, no Facebook, Salomão receberia aí muitos e muitos likes. Talvez seria o usuário com o maior número de likes nas redes sociais nos dias de hoje. Salomão, por certo, meus irmãos, pelo que a Bíblia nos informa, Salomão com certeza apareceria toda semana ao lado de uma bela mulher, uma bela beldade, tá? E seria capa de sucesso, seria um case, né? Uma capa de sucesso nas revistas, e seria tratado como um dos maiores, se não o maior estadista, com índice de popularidade absurdo. E muito provavelmente Salomão, este homem, ganharia o prêmio Nobel em alguma categoria. Possivelmente ele ganharia o prêmio Nobel em literatura, porque ele era um grande escritor. Mas, meus irmãos, embora Salomão tenha este perfil, e você pode conferir isso no livro de 1 Reis, capítulo 10, a gente vai descrever o perfil de Salomão. Embora tudo isso, Salomão tenha esse perfil, e ele nos ensina como não viver a vida, Salomão chegou a uma conclusão de tudo isso, que está nos versículos 9, 10 e 11. 9 e 10, Salomão diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todos os dias. Versículo 10 a 13. Salomão, ele desfrutou de tudo o que quis, não se privou de nada. Tudo o que os olhos dele olharam, ele quis. Salomão é aquele tipo de pessoa que entraria na loja e falaria assim: eu digo, empacota tudo, quero tudo. Lembra? Fecha a loja, quero tudo. Esse seria esse tipo de homem. Entraria nas lojas e falaria: fecha tudo, eu quero tudo isso aí. Esse era o tipo de homem. Ele não se privava de nada. Tudo que os olhos dele via, então, e ele desejava, ele mandava
trazer para si. Salomão era este homem, nada, absolutamente nada lhe faltava. Porém, ele não encontrou prazer nessas coisas, não encontrou sentido nesses prazeres. Salomão desfrutou de tudo o que ele achava lícito, das bebidas até as mulheres mais bonitas. Salomão desfrutou de tudo e nada, absolutamente nada lhe faltou. Mas, meus irmãos, Salomão ainda, ele, no verso 11, ele nos ajuda a compreender essa conclusão da vida. Olha o que diz o verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meus irmãos, a palavra considerar aqui que Salomão está usando, ela aponta para encarar, olho a olho. Salomão pegou a vida dele, colocou de frente e começou a encarar e dizer: deixa eu olhar essa vida minha. Salomão diz: eu encarei a minha vida, eu olhei frente a frente a minha vida, e eu entendi então que foi tudo vaidade, foi tudo perca de tempo. Não há sentido na vida, né, nessas coisas, nesses prazeres todos que debaixo do céu, meus irmãos, nós podemos viver todos esses prazeres da vida, nós podemos desfrutar de tudo isso, mas não como substituto de Deus. Todas essas coisas podemos viver, guardadas nas devidas proporções. Claro que ninguém vai querer 700 contos, tá? Ou 300 contos. Nós somos lícitos a viver, é lícito que nós vivamos todas essas coisas, todos esses prazeres. É lícito que, se nós tivermos condições, nós pudermos trazer, nós somos livres para trazer para nós tudo aquilo que nós desejarmos. Mas, irmãos, essas coisas não podem ser um substituto de Deus. Nenhum prazer dessa vida pode nos dar sentido e contentamento. Nenhum prazer, nem bebida, nem alegria, nem empreendimento, nem o sexo, nem a sensualidade, nem as realizações, nada disso, meus irmãos, pode nos trazer, pode dar sentido à nossa vida, e nada disso deve substituir o nosso Deus. Sem Deus, esses prazeres são bolhas de sabão, são vaidades, são vazios, são inúteis para a nossa vida. E aqui cabe uma observação, meus irmãos, antes da gente fazer a conclusão, cabe uma bela observação, porque seria fácil desmerecer o pregador aqui, o coelheiro. Seria muito fácil a gente olhar para esse texto e desmerecer Salomão. Dizer assim: poxa vida, Salomão, você é um cara tão sábio, foi cair nessas coisas. Poxa vida, Salomão, você não sabe que beber não faz bem? Beber, né, não faz bem? Você sabe que se juntar com tanta mulher é loucura? Salomão, quem foi que te disse que fazer belas construções, adquirir uma cultura invejável, construir um jardim, Salomão, isso vai dar sentido à vida? Seria muito fácil, meus irmãos, a gente aqui desmerecer o pregador como um desbochado, ou um debochado, melhor dizendo, chamado de glutão, de beberrão, ou de mulherengo. Meus irmãos, Salomão está nos ensinando coisas que a sua experiência de vida não deu certo. Ele não insistiu nesses prazeres da vida. Ele nos relata com a sua experiência o que ele fez que não deu certo. Meus irmãos, nós não estamos lendo esses 11 versículos que nós lemos, nós não estamos lendo a palavra de um viciado, de um descontrolado, mas de um homem sábio que soube se cuidar enquanto se envolvia com todos esses prazeres. A prova disso, que Salomão soube se cuidar de todos esses prazeres que ele viveu, está no próprio livro, né? Está no seu próprio livro, ou está nos seus relatos de Eclesiastes. A prova, meus irmãos, é que Salomão chega a uma conclusão que contraria qualquer expectativa a respeito da experiência de descobrir o que vale a pena nessa vida. Ele diz no versículo 11, né? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos.
ele pegou o que ele fez e ele disse: eu considerei tudo isso. E ele diz: isso tudo é vaidade. Não há proveito algum nessas coisas que eu busquei. Não há sentido nenhum nessas coisas que eu busquei. Meus irmãos, Salomão chegou a uma conclusão sábia. Então, se eu e você queremos viver a vida, então é preciso que nós saibamos viver a vida. Preciso que nós saibamos como viver essa vida. Se eu e você, meus irmãos, acharmos que para ser feliz nessa vida, nós temos que nos entregar ao trabalho, nós temos que produzir trabalhos acadêmicos, temos que produzir coisas para deixar para a próxima geração, que nós temos que ser útil para alguma coisa, né? Que nós temos que explorar a nossa criatividade, então nós erraremos o alvo, como Salomão também. Se a nossa busca nessa vida for nessas coisas, então também nós erraremos o alvo. Se nós acharmos que para ser feliz nessa vida, nós temos que viver romances, esses romances intensos, apaixonando-se, entregando-se para alguém e vivendo um grande amor, nós também erraremos o alvo. Nós também estaremos jogando bolhas de sabão ao vento. Se nós acharmos, meus irmãos, que para ser feliz nessa vida, nós temos que acumular riquezas, bens, sendo bem remunerado e recebendo recompensa pelo trabalho digno e justo, nós também estaremos cometendo uma insanidade da qual Salomão diz que é loucura. Se nós acharmos, meus irmãos, que para ser feliz nessa vida, nós temos que nos divertir, tendo tempo para contemplação do belo todos os dias, desfrutando do tempo com turismo, viagens, lazer, né? Desgastando a nossa vida, ou gastando o tempo da nossa vida com diversões, nós também erraremos o alvo. Se nós acharmos, meus irmãos, que para ser feliz nessa vida, ou para ter sentido nessa vida, eu preciso ter muitos amigos, eu preciso compartilhar a mesa, numa conversa profunda, com pessoas íntimas e alegres de comunhão, ou uma comunhão alegre, nós também erraremos o alvo. Nós também estaremos completamente enganados. O sábio, meus irmãos, ele chegou a uma conclusão corretíssima. Qual foi a conclusão corretíssima que ele chegou? Que a vida não está nas coisas que buscamos. Que o sentido da vida não está nas coisas que buscamos nessa vida. Por outro lado, meus irmãos, é importante nós falarmos que não há problema nenhum de eu e você desfrutarmos das coisas que Deus colocou a nós nessa vida. Deus não é um estraga-prazer. Deus não é um ser que fica carrancudo, bravo, triste, se você, um belo dia, né, na sua casa, ligar a televisão e assistir uma partida de futebol. Ou se você pegar o seu cônjuge e dar uma passeada no resort, talvez esteja na hora, né? Não é problema nenhum você sair para um restaurante, comer uma bela comida com a sua família, se alegrar, rir, se divertir. Não há problema nenhum você pegar uma bola de futebol e jogar com os seus amigos. Não há problema nenhum em nós desfrutarmos das alegrias dessa vida. Deus não é um estraga-prazer. Deus não é alguém que vai ficar aborrecido porque nós não estamos lá. Santo, 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 24 horas. Não, Deus não é esse estraga-prazer. O que Deus quer de nós é que nós vivamos essa vida e desfrutamos dos prazeres dessa vida, rendendo honras e glórias a Ele. E a palavra diz isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Nós poderíamos substituir esse princípio. Vai jogar bola? Vai se divertir com a família? Vai assistir um belo filme? Vai passear no resort com o seu cônjuge? Vai assistir uma bela peça de teatro? Façam tudo para a glória de Deus. A vida, meus irmãos, precisa ser desfrutada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há problema em desfrutar. Deus não é esse estraga-prazer que não fica feliz com a nossa felicidade, que não se contenta com a nossa alegria. A dificuldade do pregador, meus irmãos, aqui o Salomão, foi que ele viveu tudo na primeira pessoa.
Se você ver aí, ele fala assim: eu fiz e aconteceu. Eu vivi essas coisas. Eu fiz essas coisas. Então o problema de Salomão aqui foi que ele tratou tudo isso na primeira pessoa. Todas as coisas que ele fez para ele. Ele fez para satisfazer a sua pessoa. Ele tentou se satisfazer a sua alma com projetos, dinheiro, mulheres, mas não chegou a lugar nenhum. Porém, meus irmãos, não podemos buscar sentido nessa vida, nessas coisas que Salomão nos relata, e sim em algo muito superior, e com uma verdade muito mais excelente. E este algo que é superior, e esta verdade superior, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós existimos para Cristo. Nós vivemos para Cristo. A nossa vida deve ser vivida para a glória dele. Colossenses capítulo 1, versículo 17, que nós vemos na liturgia, diz isso: tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. É para ele que nós vivemos. Ele não é um estraga-prazer, porque ele mesmo diz: você quer viver esta vida com alta qualidade? Você quer saber como viver a vida? Você quer saber como viver? Ele diz: venha a mim, porque eu vou dar vida para vocês, e vida com abundância. João 10,10 diz que ele veio para dar vida, e vida com abundância. O Senhor, meus irmãos, ele quer que nós vivamos essa vida para a glória dele. E aí sim, eu e você poderemos cantar. Não agora, é preciso saber viver, mas nós podemos cantar agora. Eu sei viver, porque eu vivo para Cristo e para a glória dele. Por isso, meus irmãos, faz muito sentido que Mateus 16:26 diz: de que adianta nós desfrutarmos dessa vida, dos prazeres dessa vida? De que adianta nós buscarmos o sustento de alegria da nossa alma? De que adianta nós nos contentarmos com as delícias desse mundo e perdermos a nossa salvação? Mateus 16:26 diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem ganha Cristo, ganha uma vida abundante. Quem despreza Cristo, não consegue encontrar prazer nessa vida. Por isso, meus irmãos, vivamos essa vida. E vivamos ela para a glória do nosso Deus. Porque aí sim, fará sentido. A minha vida fará sentido a sua. Vamos orar?